Arquidiocese de Belo Horizonte, em comunhão com toda a igreja no Brasil, dedica a Quaresma a refletir sobre o ecumenismo e o meio ambiente, em consonância com a campanha da Fraternidade 2016. Para colaborar na reflexão sobre o tema da campanha Casa Comum, Nossa Responsabilidade, o Vicariato Episcopal para a Ação Pastoral apresenta o subsídio Encontros para a Quaresma e Via Sacra, de 72 páginas. Para falar sobre a publicação, eu converso com Felipe Magalhães Francisco, mestre em Teologia e coordenador da Comissão Arquidiocesana de Publicações. Felipe, bem-vindo ao Horizonte Notícia Entrevista. Obrigado, Renata. São 15, a Via Sacra mostra as 15 estações da vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. De que maneira essas passagens podem contribuir para essa vivência do período quaresmal? Os eventos da morte e ressurreição de Jesus, eles concentram toda a vida de disponibilidade para a missão do anúncio do reino. Como cristãos e cristãs, nós somos chamados a nos tornarmos seguidores e seguidoras desse Jesus, nesse caminho que é um caminho de vida, de morte e de ressurreição também. Então, meditar as estações da Via Sacra, sobretudo nesse período quaresmal, na Semana Santa, é uma oportunidade de a gente interiorizar essa experiência da vida mesmo de Jesus. Da história de Jesus. Da história de Jesus como nosso exemplo. Encarnação profunda da vontade do Pai, de disponibilidade, de entrega, pela qual nós também somos chamados a nos entregarmos na transformação da realidade. Então, as estações da Via Sacra contribuem nessa tomada de postura, nesse itinerário espiritual de busca pelo sentido, de encontro mesmo com o evento fundamental da nossa fé, que é o evento da morte e ressurreição de Jesus. Sim, e o subsídio lançado pelo Vicariato, além de divulgar as estações, esses eventos, Paixão e Morte de Jesus Cristo, também propõe e convida as pessoas para encontros. Sim, as diretrizes da evangelização de nossa arquidiocese, elas insistem muito nas realidades dos círculos bíblicos como oportunidade muito importante de manter a espiritualidade na vida cotidiana. Serão quantos círculos bíblicos ou encontros bíblicos? Os encontros bíblicos nesse subsídio são 5. A gente pensa um encontro por semana, mas há comunidades que fazem em uma semana também, é possível essa flexibilidade. E esses 5 encontros, que são eminentemente bíblicos, eles querem ajudar mesmo nesse itinerário espiritual. Como que a Sagrada Escritura nos ajuda a interiorizar tanto o tema da campanha da fraternidade desse ano, quanto essa espiritualidade quaresmal de preparação para a Páscoa. Vamos mostrar o material publicado por vocês, né? Quanto tempo de trabalho? Foram aproximadamente 3 meses de elaboração, pensamento, de estudo com a equipe para a elaboração do material. Sim, e contém as estações e, como eu disse também, palavras importantes, né, norteadoras dos pastores. Sim, que mostra da igreja, um interesse mesmo, um cuidado, né, das nossas lideranças pastorais, dos nossos pastores, pela prática espiritual de todo o povo de Deus nesta arquidiocese. Sim. De que forma o subsídio também, ele aborda as palavras do Papa Francisco e o que o mundo hoje pede, que é a questão da consciência ecológica, da sustentabilidade. O Papa Francisco nos inspirou muito e motivou a sociedade com a encíclica Louvado Sejas, né? Laudato Si. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Nem todas as pessoas elas têm acesso direto ao documento, né, aos documentos da igreja. As nossas publicações da Comissão Arquidiocesana, elas visam também um contato dessas pessoas com esses documentos de uma maneira que se torne mais acessível para a compreensão no dia a dia. Então, por exemplo, na Via Sacra, a gente sempre faz um link da estação com o texto bíblico e também um convite do Papa Francisco para que a gente possa refletir um pouco sobre a nossa postura de cristãos e cristãs diante desse tema que é tão importante, que fala tanto para nós hoje, que é da ecologia
e, particularmente, no Brasil, esse ano, com a campanha da fraternidade, esse diálogo ecumênico. Por que a Arquidiocese ela orienta as famílias a também participarem juntas desse momento de encontro, né, com círculos bíblicos? Porque é incentivado esse grupo, a união de todos nesse período quaresmal, ao invés de uma leitura simplesmente individual? O que define a espiritualidade cristã, desde o começo, é a vida comunitária. Então, não é possível ser cristão sozinho. É possível nós mantermos nossa vida de oração pessoal no quarto, então também é possível rezar os encontros da campanha da fraternidade, a Via Sacra sozinho, mas a gente tende a ganhar muito mais espiritualmente, comunitariamente, quando a gente reúne a família, a vizinhança. E essa insistência na reunião familiar é porque o núcleo familiar ela é a base fundamental, tanto da vida comunitária, pastoralmente, na igreja, como também socialmente. Então, é na família em que as pessoas, no amor, são formadas, tanto para a vida comunitária, quanto para a cidadania, para o engajamento social, para a transformação da realidade. E como que as pessoas podem vivenciar esse período quaresmal à luz do tema Nossa Casa, Nossa Responsabilidade, o tema da campanha da fraternidade deste ano? Então, a campanha da fraternidade desse ano, ela traz um apelo muito forte de atenção a essa realidade mesmo, que não é uma realidade que nos convoca a grandes mudanças, a grandes ações, mas a ações corriqueiras, cotidianas, que fazem total diferença na transformação do mundo. Então, nós somos chamados a refletir sobre a nossa postura no dia a dia, no consumo diário, no consumo cotidiano, na nossa relação com a água, que está um tema tão vivo, né? Sobretudo, evitar o desperdício. Isso, no ano passado, que a gente viveu do lixo. Muita seca. Então, o consumo consciente da água, o consumo consciente dos bens que são importantes para a sobrevivência, a gente evitar a superficialidade, as coisas supérfluas. Essa consciência ecológica mesmo. Isso, né? Porque tudo que a gente consome produz lixo, né? E a gente sabe que a coleta do lixo ela ainda é feita de uma maneira que não é sustentável. A gente tem muitas pessoas que vivem e sobrevivem Sim. da reciclagem, né? Recolhendo esses materiais, mas ainda assim a maior parte do lixo que nós produzimos, ele degrada o meio ambiente. Então, o consumo responsável faz com que a gente seja mais consciente no descarte do lixo e também não acumular coisas que são desnecessárias. Sim, cada um fazendo a sua parte já é um bom começo e ensinando os filhos, a família a ter essa consciência, né? Sim, a família é o lugar fundamental disso. Voltando para a Via Sacra virtual dessa vez, é importante também, é uma forma de um instrumento de evangelização, uma forma de evangelizar? Hoje a gente não pode pensar nada da realidade humana que não passe pelo meio virtual, né? A realidade eletrônica, ela está aí e ela faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Então, as mídias sociais, elas são ferramentas importantes nesse processo de evangelização também. Então, todos os anos, mais próximo da Semana Santa, a Arquidiocese de Belo Horizonte disponibiliza a Via Sacra virtualmente, porque para facilitar o acesso mesmo das pessoas. Nem todo mundo consegue o acesso ao livrinho. E é uma maneira de expandir o acesso do material, porque virtualmente outras dioceses, outras comunidades para além de Belo Horizonte, para além da região metropolitana de Belo Horizonte podem experimentar esse modo de rezar em consonância com a campanha da fraternidade. O livro está disponível nas lojas católicas. Isso, nas lojas católicas, na FUMARC, por exemplo, que é da no centro, nas Paulinas, Isso. né? E como que a gente pode iniciar as crianças nesse período quaresmal também? Para a Via Sacra, as crianças esse período. São um caminho muito possível de educação. É muito mais fácil a gente trabalhar com crianças do que com adultos nesse aspecto, né? Então, a comunidade, ela pode fazer um trabalho integrado com a catequese, integrado nas famílias.
a campanha da fraternidade de modo ecumênica, a comunidade pode propor para outras igrejas cristãs uma ação conjunta, propondo atividades mesmo que fomentem essa participação, a conscientização das crianças, né? Propor parcerias com as escolas da comunidade. Quem sabe até gestos concretos também. Isso. A catequese é um lugar forte para isso. De vivência da quaresma, de vivência além da das quaresma. penitências Isso. também, que algumas pessoas optam, mas gestos concretos com o meio ambiente ou com o próximo. Sim, sempre. Nessa vivência da quaresma. Lembrando que a quaresma, o verdadeiro jejum, nos lembra o profeta Isaías, é o jejum da misericórdia e da prática da justiça. Então, a consciência da transformação de nossa vida, nosso caminho de conversão, esse caminho penitencial significa reconhecer a nossa fragilidade, ao mesmo tempo reconhecer a salvação que nos vem de Deus. Tudo isso ele exige de nós uma mudança de postura. Converter-se significa mudar a rota. E mudar a rota é mudar a rota para aquilo que dá sustento para a nossa fé, que é o evento da morte e ressurreição de Jesus. E a morte e a ressurreição de Jesus nos chama, nos convida de uma maneira muito profunda à atenção à prática da justiça, à transformação das nossas atitudes, a proporcionarmos melhores relações de fraternidade, de solidariedade e de conscientização com toda a criação, né? Por muito tempo, o ser humano se considerou o centro de todas as coisas e, por causa disso, o meio ambiente, a natureza tem sofrido as consequências do distrato, né? Hoje a gente é chamado a voltar para a nossa integração, para essa consciência ecumênica com a nossa casa, né? Com a nossa casa comum, que para nós, para os nossos filhos, e esse é o para as momento, gerações futuras. né, Felipe? É agora. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Renata. O Horizonte Notícia Entrevista termina aqui. Até o nosso próximo programa.